falar do amor de Deus é glória a Deus e aleluia. E outra coisa também é as crianças. Não se preocupe com criança não, porque eu estou acostumado com a creche lá em casa. Então criança não me atrapalha. O que pode atrapalhar aqui já foi amarrado e está lançado no fogo, né? Que é o inimigo de nossas almas. Então nós temos a liberdade de glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, esse é o texto no qual o Senhor colocará no meu coração. Essa semana toda essa mensagem ardia no meu coração e o Senhor foi confirmando a cada dia o desejo, pastor Gilson, de estar comentando com os irmãos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. E o que eu acho interessante na palavra do Senhor é que se nós pegarmos a Bíblia Sagrada do início ao fim, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender que a mensagem de Deus é uma só. A vontade de Deus é uma só. É aproximar o homem de Deus. É ter um relacionamento entre homem e Deus. Ou seja, entre filho e pai. Entre noivo e noiva. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Deus tem esse desejo de fazer isso, automaticamente, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo ele se enfurece. E ele tenta atrapalhar essa relação. Né? Relação essa na qual desde o início nós observamos que era uma relação sadia, uma relação linda e maravilhosa, na qual todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus ia até o nosso patriarca no jardim do Éden, né, para perguntar, para ter uma relação de intimidade, saber como estava ali Adão juntamente com a sua esposa. Mas nós sabemos que desde o início o inimigo, aleluia, não contente com essa relação, ele fez questão de acabar com essa intimidade. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus, em seu plano perfeito, ele continua a trajetória de busca de reaproximação dessa intimidade. Aleluia, louvado seja Deus. Perceba que a relação que Deus sempre espera entre Ele e nós, igreja, é uma relação, aleluia, de liberdade, né? De confiança de um para com o outro. Ou seja, de ficarmos à vontade diante de Deus, nos sentirmos à vontade diante de Deus. É por isso que eu falo para o Senhor: Senhor, aonde quer que eu vá, seja para pregar a palavra do Senhor ou para apenas cultuar com os irmãos, eu quero ter liberdade de adoração. E eu creio que aqui nesse lugar também há liberdade de adoração ao Senhor. Por quê? Porque há um relacionamento de pai para filho aqui conosco nessa noite. Louvado seja Deus. E como toda família, nós sabemos que existem pessoas que muitas das vezes é escolhido de forma peculiar, de uma forma separada, para fazer uma determinada tarefa. Perceba que na casa, uma casa pode ser cheia de filhos ou filhas, mas cada um, aleluia, louvado seja Deus, tem um dom peculiar. Muitas das vezes a cantora louvou aqui lindamente. Eu glorifico a Deus pela sua voz, minha querida. Que Deus possa te levar, te conduzir a lugares altos que você não possa nem imaginar. Mas eu imagino assim que na família dela, um exemplo, pastor, pode ter ela, pode ter os irmãos, mas ela foi a separada, a escolhida para estar louvando ao Senhor. Outro já foi separado para estar ministrando a palavra de Deus. Ou seja, Deus escolhe cada um de uma forma particular. E nós estamos diante de alguém também que foi escolhido de uma forma particular, que é o apóstolo Paulo. Embora o passado dele, que nós conhecemos, viesse a ser um passado aos olhos carnais, manchado pela perseguição à igreja, alguém que aos olhos humanos jamais poderia ser escolhido por Deus, porque outrora ele foi perseguidor da igreja. Como alguém dessa forma poderia ser escolhido por Deus? É por isso que eu amo o Senhor, pastor, porque Deus, ele olha na contramão da lógica. Quem sabe você também olha para si e dizia assim: mas jamais eu era para estar aqui neste lugar, jamais era para eu ser escolhido para adorar ao Senhor, para pregar a palavra do Senhor, muito menos. Na minha família tinha pessoas mais capacitadas que eu, mas o Senhor te escolheu. O Senhor me escolheu, é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus.
Mas perceba que há um preço a ser pago por alguém que é escolhido por Deus. Esse alguém, aleluia, logicamente ele passa a ser alguém perseguido pelo inimigo ou pelas pessoas aí fora. Há uma dificuldade muito grande. Nós temos exemplo do nosso patriarca Davi, alguém chamado segundo o coração de Deus, e foi perseguido, aleluia, até mesmo na sua família era rejeitado, era improvável ele ser escolhido a rei de Israel, e o Senhor tinha escolhido ele. Então perceba a trajetória de alguém que é escolhido. Passa por perseguições, passa por lutas e adversidade, e com esse cara aqui, esse camarada aqui não foi diferente, só que ele tinha a marca de alguém que era escolhido, e quem é escolhido, meu irmão, não caminha só. Quem é escolhido não passa por este mundo aí só não. Louvado seja Deus. Quem sabe você olha para dentro de si e se questiona para Deus, fala: Senhor, por que tudo isso acontece comigo? Porque para mim tudo é mais difícil. Eu quero já clarear a tua mente, abrir o teu coração, para você ficar tranquilo e descansar a tua alma, e alegrar o teu interior, e entender uma forma. Se você é tratado dessa forma, irmão, se você passa por luta, perseguição e tempestade, é sinal que você tem a marca da promessa. Você é escolhido por Deus. Deus olhou para você, mesmo no final da vida, e disse: é ela que eu quero, é ele que eu quero. Eu chamei este homem, eu chamei essa mulher para uma grande obra. E agora, dada esta conversão, nós estamos diante de um homem que passa também por essas mesmas questões que nós passamos hoje. Se nós pegarmos desde o início da trajetória de Paulo, nós vamos entender que agora, passado a perseguidor, ele passa a ser perseguido pela igreja, ou melhor, pelos escribas, os fariseus, aqueles opositores da igreja. Outrora que ele perseguia a igreja, agora ele assume o posto, aleluia, da igreja, de estar como cabeça, e passa a ser perseguido. Louvado seja Deus. Mas perceba que na trajetória dele, o Senhor deixa bem claro o projeto que o Senhor tinha na vida dele. Era de alguém diferenciado, de alguém que foi chamado para ser cabeça, liderar, aleluia, implantar igrejas. Louvado seja Deus, onde quer que ele passava. E ele soube aproveitar a cada situação, louvado seja Deus, de forma espetacular. Aí você, pensando comigo, raciocinando comigo, esse alguém agora começa a ser perseguido, e louvado seja Deus, passa por prisões, passa por chibatadas, aleluia, até fome, naufrágio, e depois de mesmo tudo isso, incansavelmente ele continua na posição de servo do Senhor. Agora, depois de um grande naufrágio, ele ainda continua de pé, e ele se depara numa ilha chamada Ilha de Malta. Louvado seja Deus. E ali ele se depara com frio. Havia frio neste lugar e chuva, ou seja, ele precisava de um aconchego, algum refúgio. Quem sabe ele dizia assim no seu interior: meu Deus, quanta perseguição, quanto eu não tenho refresco. Quem sabe você já olhou para dentro de si e disse assim: meu Deus, parece que na minha vida tudo é difícil, eu não tenho refresco, é uma luta atrás da outra, e quando eu penso que já acabou, se levanta mais uma dificuldade diante de mim. Quem sabe você já pensou dessa forma? E com ele, eu creio que não foi diferente. Ele deve ter pensado dessa forma, mas havia algo dentro de Paulo que o fazia persistir, ou seja, continuar no propósito em que Deus levantou este homem na terra. Louvado seja Deus. E mesmo diante do frio, o texto é bem claro em dizer que aquele povo daquela terra, daquela ilha, os bárbaros, usa de humanidade. Perceba que tem frio, perceba que tem chuva, mas automaticamente ele trata de acolher Paulo e todos que acompanhavam nesse naufrágio, e acende uma fogueira ali naquele lugar para aquecer, para trazer o calor, para deixar ele mais à vontade, e esse povo fugir, aleluia, vamos dizer assim, deu esse refresco, esse refrigério que ele tanto almejava. Mas perceba o seguinte, que ele não se contentou apenas com aquela fogueira que os bárbaros fizeram, pastor Gilson.
quem sabe ele pensou assim: olha, está muito bom, está maravilhoso, esse povo aqui foi um povo acolhedor, o povo me recebeu com carinho, da mesma forma que você chega aqui na igreja e o povo te recebe, te cumprimenta com a paz do Senhor, tenta te deixar bem à vontade. Mas Paulo olha assim: olha, está fogo, mas eu preciso de mais calor. Esse povo tem que aquecer mais. Esse povo precisa estar, aleluia, bem aquecido. Louvado seja Deus. E o texto vai dizer que agora ele junta gravetos para lançar no fogo. Louvado seja Deus. Já vai uma revelação da parte de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O fogo ele só pode aumentar quando se coloca o combustível no fogo. Oh, glória a Jesus. Então não adianta eu e você achar que nós vamos estar continuamente com fogo no Espírito Santo se nós não colocarmos o fogo na fogueira, ou seja, lenha na fogueira. E como que você está querendo dizer com isso, irmão Wesley? Eu quero dizer uma coisa: se você quer sentir essa presença chamada Espírito Santo todos os dias, não basta só abrir a boca e dizer: Senhor, me enche, não. Tem que dobrar os joelhos e orar, tem que dobrar os joelhos e clamar, tem que dizer: Pai, eis-me aqui, aquece a minha alma, aquece, ai, quando batar a súria, Senhor, vem de encontro, aquece com o calor da tua chama, do teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Oh, glória, aleluia. Estamos diante de uma igreja do século 21, pastor Gilson, que nós nos acomodamos. Se nós formos olhar na igreja primitiva, tanto na Bíblia Sagrada quanto no decorrer dela, muitos anos atrás, eu me lembro de quando eu era criança e minha mãe ela não servia ao Senhor, mas ela gostava de frequentar a igreja, e ela me arrastava junto com ela para a igreja, pastor, e eu sentia algo diferente logo quando eu chegava, ainda criança. Quando chegava de longe nos hinos da harpa, você já via as irmãs chorando, como foi cantado aqui no louvor. As irmãs já começavam a adorar a Deus, e você via uma irmã chorando lá no fundo, outro irmão glorificando. Era a coisa mais linda. Hoje, infelizmente, está complicado. Por quê? Porque a busca deixou de ser perfeita, genuína. Louvado seja Deus. Muitas das vezes até nós temos esse fogo, irmão, mas falta jogar lenha no fogo para o fogo consumir e pegar mais. O fogo tem que se alastrar, tem que espalhar. E se nós deixarmos, aleluia, sem buscar gravetos, jamais esse fogo vai aumentar. O fogo vai ficar pequeno, até um ponto de apagar. Louvado seja Deus. Mas eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, pastor, que ele imediatamente está dando recado para mim e para você. Olha, é bom ficar pertinho do fogo no tempo chuvoso, não é? É bom ficar pertinho do fogo no tempo frio, não é? Mas você precisa manter o fogo aceso. Não deixe a chama do Espírito Santo de Deus se apagar dentro de você. Não deixa esse amor que você sente, sempre sentiu por Deus, se apagar por falta de busca. Aleluia. E como é, meu irmão, que eu vou fazer isso? Através da oração, através do jejum, através, aleluia, do clamor, através daquilo que está sendo feito daqui nessa noite, a campanha diante do Senhor. Esses são os requisitos necessários para que nós possamos manter a fogueira acesa, irmão. Nós precisamos manter essa fogueira, esse amor aceso diante do Senhor. Mas perceba o seguinte, que o texto vai dizer, pastor Gilson, que ele pega esses gravetos, aleluia, para lançar no fogo. Mas quando ele vai conduzir, aleluia, esses gravetos no fogo, o calor, aleluia, fez uma víbora sair do meio desses gravetos. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que agora aparece uma víbora e pica a mão do apóstolo Paulo. Aleluia. O Senhor falou algo comigo tremendo através disso. Louvado seja Deus. Porque a víbora apareceu, pastor, por causa do calor. Aleluia. Muitas das vezes nós não percebemos da onde o inimigo está tentando planejar o ataque contra nossas vidas. Por quê? Porque falta calor do Espírito Santo nas nossas vidas.
falta a busca da igreja, falta a renúncia, falta, aleluia, intimidade com o Senhor. E isso só vai ser alcançado através dessas renúncias, da busca, do clamor, da oração. O fogo vai arder, aleluia, e automaticamente a víbora não consegue suportar o calor do Espírito Santo que há dentro de mim e dentro de você. Louvado seja Deus. Mas perceba que a víbora estava no meio dos gravetos secos. Glória a Jesus. E o Senhor fala comigo e com você nessa noite. Nós não podemos ser graveto seco jamais, porque graveto seco e vazio, ele pega fogo rápido e consome e apaga. Mas quando o graveto está cheio, meu irmão, oh glória, o fogo permanece aceso, vai demorar a apagar. Oh glória a Jesus. E nós precisamos desse combustível dos nossos gravetos para encher da glória do Senhor, para que o fogo continue aceso. Louvado seja Deus, oh glória a Jesus. Perceba que agora automaticamente, quando a víbora chega perto do fogo, da fogueira, ela se manifesta. Oh glória a Jesus. É necessário isso. Eu sinto falta, pastor, disso que está acontecendo hoje aqui. É um culto de libertação, não é isso? Eu olhei lá, eu me alegrei. Hoje você não vê nas igrejas culto de libertação. Sabe por quê? Porque está muito fácil servir ao Senhor. Muito fácil, aleluia. Sabe por quê? Porque pastores, eu vou falar, pastor, me perdoe, eu não vou pedir perdão porque eu não estou ofendendo aqui, porque aqui eu já vi que é diferente. Aleluia. A preocupação nas igrejas missionárias está sendo tanta de encher a igreja cheia, aleluia, que falta isso. O povo não quer, a ordem eclesiástica não quer mais culto de libertação. Sabe por quê? Porque culto de libertação é para renúncia, é para deixar o pecado, é para servir ao Senhor de verdade, irmã. E para servir o Senhor de verdade precisa abandonar as práticas, aleluia, que não agradam ao Senhor. Oh glória a Jesus. Mas eu glorifico a Deus que nessa noite nós estamos aqui para isso. E se há alguma coisa para ser liberto nessa noite, hoje o Senhor já acendeu a fogueira, e a víbora vai ser morta no fogo hoje, em nome e nós vamos ver, aleluia, a glória do Senhor Jesus na nossa vida, igreja do Senhor. Perceba que quando o fogo começa a aumentar, a víbora automaticamente se manifesta. E quando ela se manifesta, ela não vai ficar simplesmente de braços cruzados, ela vai querer atacar. Ela ataca a mão do apóstolo Paulo e fica presa. Oh glória a Jesus. Aí perceba que a atitude de Paulo, aleluia, é diferente da muitas de hoje, pastor. Porque quando o inimigo ele se levanta contra nossas vidas e tenta nos parar, aleluia, lançando setas malignas, pedras de tropeço para que nós venhamos cair, automaticamente muitos decidem parar, querem se prostrar ali. Quem sabe muitos ficam dentro de casa, pastor, eu não vou mais para a igreja, eu estou fraco, o inimigo se levantou contra mim e agora eu não tenho mais força para ir para a igreja, eu não quero mais, eu caí, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Não, oh, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, o inimigo pode até se levantar, mas ele tem que cair nas nossas vidas, ele não pode prevalecer. O apóstolo Paulo está dizendo, você tem a opção de parar na mordida, no ataque no inimigo, ou você levantar, aleluia, as mãos, sacudir a poeira e lançar no fogo. Oh glória. Perceba que o texto, não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia Sagrada. O texto vai dizer que quando a cobra pica a mão do apóstolo Paulo, o que ele faz, vida? Ele sacode essa víbora onde? No fogo. Ele lança a cobra no fogo. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, pastor Gilson. Quando o ataque do inimigo vir de encontro à nossa vida, à nossa família, nós não podemos, como igreja do Senhor, parar, não. Nós temos que sacudir as mãos e lançar no fogo, com a autoridade que foi nos dada do Espírito Santo, e dizer, eu não aceito na minha vida isso, não. Eu não aceito na vida da minha família. Você já perdeu, porque nós servimos um Deus de poder e de glória. Oh aleluia. Automaticamente, pastor, ele sacode a mão e lança no fogo. Perceba agora o seguinte,
O que aquele povo que estava ao redor do apóstolo Paulo começa a falar? Meu Deus, este homem certamente é um homem homicida, já aconteceu tantas coisas com ele, os deuses estão punindo ele devido à maldade do seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Já vai uma revelação da parte de Deus para nossas vidas também nesse mistério aqui. Quantas vezes, por passar dificuldade, passar perseguições, aleluia, até mesmo dentro da igreja do Senhor, você escuta alguém dizendo: está passando por isso porque está em pecado, está passando por isso porque não está na presença de Deus. Irmão, ele sabe que você está prostrado aos pés de Jesus, clamando: Senhor, me dá graça, Senhor, me sustenta, me ajuda a passar por mais essa prova, me ajuda a passar por mais essa dificuldade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quem é escolhido precisa subir os degraus. Quem é escolhido precisa subir de nível. Então, igreja do Senhor, não se espante com as lutas que vêm uma atrás da outra. Não se espante com as lutas que vêm uma atrás da outra. Simplesmente glorifica a Deus, porque o Senhor está te elevando o seu nível. O Senhor está te deixando mais forte. O Senhor está te deixando mais capacitado. Louvado seja Deus, aleluia. Será que você pode adorar o Senhor por isso? Será que você está entendendo o que Deus está querendo falar com a igreja nessa noite? Oh, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo está dando esse exemplo claro para mim e para você, igreja do Senhor. Nós temos uma opção: ou parar diante dos falatórios aí fora, ou prosseguir. É sacudir a poeira e levantar a cabeça e continuar firme no propósito. Perceba que todos eles ficaram esperando para ver o resultado. E não é assim que acontece quando você, aleluia, o inimigo se levanta contra a nossa vida. Muitos levantam a voz e dizem assim: eu vou esperar para ver o que vai acontecer com ela. Ela não vai aguentar, ela vai morrer. Agora ela para. Agora ela não vai andar mais, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: oh glória, mantenha firme no propósito. Isso é somente uma experiência de Deus na sua e na minha vida, para que nós venhamos ter, aleluia, cada vez mais autoridade, mais unção de Deus, aleluia, propriedade. Oh glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que Ele faz isso. Oh aleluia. Versículo de número 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Oh glória a Jesus. Se ele tivesse, aleluia, se deixado abater pela picada daquela serpente, aleluia, e ficasse prostrado ali esperando a morte, não, mas ele tinha convicção no Deus que ele serve. Ele sabia, aleluia, o propósito dele sobre a face da terra. Então ele não podia parar. Ele tinha a opção de continuar e mostrar para todos aqueles que só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Versículo de número 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia uns aos outros: ele é um Deus. Oh glória a Jesus. Isso aqui é lindo, irmão. Sabe por quê? Isso aqui é para quem se identifica como escolhido do Senhor. Muitos esperam ver: a minha é a tua queda. Não, ele vai cair, ele vai parar, ela vai inchar, ela não vai aguentar mais, ela não vai suportar, ele não vai aguentar mais. Aleluia, vamos esperar a morte dele. Oh glória a Jesus. Mas com o passar do tempo, aquele que pensou que você ia morrer, mas ele vê você crescendo, ele vê você desenvolvendo, ele vê você sendo cada vez mais usado na presença de Deus, ele vê a tua família de pé, a tua casa de pé. Aí a coisa muda de parecer, aí aquele olhar crítico passa a dizer: nossa, esse aí não morreu, ele parece ser um Deus, ele só pode ser um Deus, um santo. Oh glória a Jesus. E nós não vimos. Aí você pode dizer: mas isso foi na vida do apóstolo Paulo. Mas acontece comigo e contigo também.
Aleluia, depois de muito sofrer, mas continuar de pé, aleluia, louvado seja Deus. Muitos olham para mim e para você e dizem: nossa, aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Ele já passou por tanta coisa, mas está de pé, está forte, está na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Você está entendendo a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite? Aleluia. Mantenha firmes no propósito do Senhor. Essa luta não é para me parar, não é para te parar jamais, é para fazer você cada vez mais forte na presença do Senhor, é para fazer você mais, aleluia, avivado com Deus, é para esse relacionamento com teu Pai estar aflorado. Oh, glória a Jesus. E muitos vão olhar e dizer: esse aí é um santo. Não, eu não sou santo não, eu sou apenas um servo que permaneci no propósito, eu sou apenas um filho que acreditou na promessa do Pai. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Eu quero convidar você de pé, com a permissão do pastor, nessa noite. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você entendeu a mensagem de Deus hoje? É muito simples, mas eu vim apenas como servo para dizer: olha, essa luta não é para te parar. Essa dificuldade não é para fazer você, aleluia, ficar moribunda, cabisbaixo no meio do caminho, não, irmã. É para você, aleluia, ficar mais forte. E todos aqueles que duvidam do que Deus tem contigo na terra, tem que dizer: aí vai uma mulher de Deus, aí vai o homem de Deus. Louvado seja Deus, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Eu vou orar. Posso orar, pastor? Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto eu oro por você, você também vai agradecendo a Deus aí, vai adorando ao Senhor. E sabe por quê? Porque Deus tem bênção para entregar para mim e para você nessa noite. Aleluia. Eu não saí da minha casa em vão, você também não saiu em vão. Foi porque o Espírito te conduziu a este lugar. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui está a igreja do Senhor. Senhor, meu Deus, a tua mensagem foi pregada, Senhor, de forma simples, mas eu fui fiel naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ah, papai querido, papai amado, estamos diante de uma campanha, de um culto de libertação, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, como servo do Senhor, aleluia, começa a tocar na tua igreja nessa noite. Começa, meu Deus, a derramar, meu Pai, a tua unção sobre cada um nesta noite, ó Senhor. Meu Deus, aquela mesma fogueira que os bárbaros acendeu ali, meu Deus, para aquecer, meu Deus, aquele povo. Meu Deus, eu peço ao Senhor que essa mesma fogueira seja acesa nessa noite, para aquecer a alma, o coração dessa irmã, desse irmão que saiu dos seus lares para estar aqui conosco, cultuando ao Senhor. Vai tocando, Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Vai agindo, ó Pai, oh glória a Jesus. Vai, meu Deus, dando a vitória para ela, vai dando a vitória para ele. Tocou, Vadarassúria, Ibadaracei, que devotou, Vadarassai. O Senhor, aleluia, fala comigo nessa noite. Oh glória a Jesus. Tem pessoas aqui neste lugar que só o Senhor sabe a maneira que entrou aqui, porque o coração está tomado de uma tristeza muito grande, aleluia, por palavras lançadas sobre a tua vida, aleluia, de disparai, condova, dar a séria. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: oh glória, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, filha. Oh glória a Jesus. Abra teu olho aí, igreja. Aquela irmã, vem cá, irmã.